novamente. Graça e paz, meus irmãos. Uma palavra para a sua meditação que está no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 21 em diante, que fala sobre a constante oferta do amor de Deus e tem como título Estendendo as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos capítulo 10, no versículo 21 diz: Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Em Isaías 65, versículo 2, vai falar desta mesma palavra. Meus queridos, todos os dias Deus tem estendido as mãos a nós, a mim, a você. Todos os dias Deus tem estendido as mãos a um povo rebelde e contradizente. As pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem procurar Deus, mas Deus continua ofertando o seu amor, a sua graça, o seu perdão a todas as pessoas. Mas a minha pergunta é: como estamos reagindo a este amor? Como estamos reagindo a esta graça? Como estamos reagindo à constante oferta do amor de Deus? Porque vai chegar um dia, a Bíblia diz que vai chegar um dia em que muitos procurarão, mas não o acharão. Então, como que eu e você estamos reagindo diante da oferta do amor de Deus? Todos os dias Deus tem estendido as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Assim como foi no passado não foi diferente. Mas nós vemos na atualidade as mesmas coisas acontecerem. No passado, na verdade, Deus é misericordioso, Deus, Ele é longâmino, Deus, Ele tem paciência. Salmos 103, do 8 ao 14, vai falar sobre a longanimidade de Deus, sobre a misericórdia de Deus, ele fala nesses salmos, ele fala que Deus sabe que nós somos pó. Então, nós somos fracos e Deus é misericordioso conosco. Deus, Ele tem paciência. Todos os dias Ele tem estendido as suas mãos a nós. E como nós estamos reagindo a isso? Como estamos se comportando diante da sua oferta de amor todos os dias? Então, o povo rebelde, a história de Israel, nós vamos voltar no passado, nós vamos ver que Israel, mesmo Deus tirando eles do Egito, eles vendo tanto prodígios e milagres ali no Egito, quando eles saíram dali, mesmo assim eles insistiam em desobedecer a Deus, em quebrar os mandamentos, em fazer deuses para si, idolatria. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu deles por muito tempo. No livro de Êxodo, no capítulo 32, vai falar sobre quando Moisés sobe no monte para falar com o Senhor. Mas Moisés demora ali alguns dias. Então o povo fala assim para Arão, irmão de Moisés: Quanto a este Moisés, não sabemos o que aconteceu. Faça para nós um Deus. Faça para nós um Deus para nós prestarmos cultos a Ele. Então Arão pede ali os seus pingentes, colares, tudo de ouro, tudo que tinha, para fazer um bezerro. E ele faz e constrói um bezerro de ouro. E o povo começa a cultuar aquele bezerro, começa a idolatria. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo tinha acabado de ver milagres extraordinários pelas mãos de Moisés, através do poder de Deus. Mas mesmo assim, eles rapidamente se voltavam aos deuses que nada podiam fazer, aos deuses fabricados por mãos humanas. Então, nós vemos o povo de Israel virando as costas para o Deus verdadeiro.
No livro de Números, no capítulo 14, nós vamos ver esta mesma história. O povo tinha acabado de sair do Egito e o povo passa por algumas dificuldades e o que eles querem? Eles falam assim: Deus nos tirou da terra do Egito para morrer no deserto. Era melhor ter nos deixado nos lá para que nós vivêssemos. Então o povo vira as costas para Deus facilmente. E nos nossos dias não é diferente. Nós continuamos muitas das vezes virando as costas para o amor de Deus, a constante oferta do amor de Deus a nós. Que nós venhamos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. A rebeldia humana, a humanidade e a tendência ao pecado. Então Romanos 3:23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Romanos também fala que somos justificados mediante a fé. Romanos 5 vai falar sobre a justificação, a obra da justificação. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para nos perdoar, para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Então, quando nós o aceitamos, nós somos justificados, nós somos considerados justos, porque aceitamos o sacrifício de Jesus. Ele levou sobre ele os nossos pecados, ele levou sobre ele as nossas transgressões. Então, os nossos pecados foram lançados sobre ele e a sua justiça sobre nós. Então, nós somos justos mediante a justiça de Cristo. E há uma luta constante entre nós, dentro de nós, entre a carne e o espírito. Gálatas capítulo 5, no verso 17, vai falar que há uma luta dentro de nós. E sabe quem vence? Vence aquele que você melhor alimenta. Se você alimenta mais a sua carne prevalecerá. Mas se você alimenta mais o seu espírito vencerá. A Bíblia também diz que se nós andarmos segundo a carne, nós vamos nos corromper. Mas se nós andarmos segundo o Espírito, seremos vivificados. O amor de Deus, o convite ao arrependimento. Deus sempre estende a mão ao povo rebelde, chamando-o ao arrependimento. Isaías, no capítulo 1, no verso 18, ele diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se você se voltar em arrependimento para Deus, Ele vai te justificar, Ele vai te salvar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. O filho pródigo é um exemplo do amor do pai. O pai, ali, o filho pródigo pede a sua herança e vai embora. Mas o pai o espera. E quando ele volta, o pai faz uma festa. Assim é com nós, com os pecadores. Quando nós nos voltamos para Deus, a festa, Ele faz festa. A alegria no céu, quando o pecador se arrepende. A paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Deus não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Ezequiel, no capítulo 33, no versículo 11, diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, senão que ele se arrependa. A promessa de restauração: voltai para mim e eu voltarei para vós. Quando o povo voltar para Deus, Deus se voltará para eles. Zacarias 1:3. O chamado à conversão. Deus nos chama à conversão. A necessidade de resposta. Nós precisamos responder a este amor. A importância de aceitar o convite de Deus, a transformação que isso traz. Romanos 12:2. Sabe o que é? É que nós vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas só quando nós voltarmos para Ele em amor, em obediência. Sabe aquela palavra que eu li no começo? Todos os dias estendi as mãos ao povo rebelde e contradizente. Quando nós nos voltarmos para Ele, ouvirmos a sua voz e aceitarmos este amor e abraçar